Nesse vídeo eu vou listar os meus 10 filmes favoritos da década passada. Muita gente me pergunta isso já faz um bom tempo. Eu até já comentei sobre isso no Instagram um tempo atrás. No Instagram eu chego a indicar alguns filmes que eu considero essenciais da década passada, mas eu quero fazer esse vídeo para organizar isso melhor. É uma lista com filmes que talvez alguns aqui não conheçam, então acredito que pode ajudar muita gente a ir atrás de mais filmes, a conhecer mais cineastas contemporâneos. Mas bom, vamos começar. Em 10º lugar, o Sinfonia da Necrópole, da Juliana Rojas. Esse é um trabalho brasileiro, é uma espécie de terror musical, é um trabalho que mistura muito bem vários gêneros, que assume muito bem um tom fantasioso, que é muito aberto a vários tipos de referências e possui uma certa fascinação ingênua por tais referências, que é muito poderosa, me remete até ao Dama na Água, em certo sentido, principalmente por uma infantilização que reforça uma liberdade da obra com a fantasia, que defende uma ingenuidade do cinema em certo sentido. Em 9º lugar, o Road to Nowhere, do Monte Hellman. Eu revi esse filme há pouco tempo atrás. Originalmente ele nem estava no meu top 10, para falar a verdade. Eu já gostava dele, mas agora acabei gostando muito mais. O Monte Hellman foi um dos maiores diretores de todos os tempos. Esse trabalho é uma espécie de Mulholland Drive da década passada. Ele vai lidar com um imaginário do cinema. Ele fala sobre um cineasta que está fazendo um filme baseado em um crime. É um trabalho bem metalinguístico, mas que não é metalinguístico de modo óbvio. Ele tem um tom bem farsesco, tem um tom até um pouco artificial, que sempre vai questionar a legitimidade das imagens, vai questionar a legitimidade do mundo real, das imagens digitais. É um dos grandes filmes, na verdade, do cinema digital. Acho que um dos principais fatores da década passada foi esse domínio do cinema digital. No começo dos anos 2000, ainda existiam muitos filmes sendo filmados em películas. Até o final dos anos 2000, ainda rolava muita coisa sendo filmada em película. A década passada foi a década que firma o cinema digital e existem vários filmes que lidam com isso de algum modo. Mesmo filmes que não são muito bem metalinguísticos acabam, na verdade, comentando de algum modo sobre esse momento do cinema digital. Inclusive, o trabalho que está em primeiro lugar na minha lista faz algo do tipo. Em 8º lugar, O Garoto, do Júlio Bressani. Com certeza absoluta, o Bressani é hoje o diretor brasileiro vivo mais importante. Se você não conhece ele, vá atrás dos seus filmes. Ele foi aí um dos fundadores, entre aspas, do movimento marginal lá nos anos 60. Ele produziu muito e produz até hoje. É um cineasta mais experimental que eu gosto muito. Também é um trabalho que lida muito bem com essa estética digital e com aspectos mais, digamos, primitivos do cinema. Ele parte de elementos muito básicos do cinema. Ele mostra um casal, mostra o espaço que eles percorrem, repensa aspectos até mais históricos do cinema,
através dessa estética digital e minimalista. Em sétimo lugar, o Romancing in Thin Air, do Johnny To. Com certeza, o Johnny To foi um dos cineastas mais essenciais da década passada. É um diretor de Hong Kong que faz mais filmes de ação, mas esse filme é um romance. Inclusive, esse é um gênero que eu sinto muita falta nos dias de hoje, no cinema que é produzido hoje. É um romance com uma pegada mais clássica, uma pegada bem melodramática em certo sentido, e que também possui alguns comentários sobre o próprio cinema. O protagonista é um ator, o cinema ali é responsável por algumas conexões entre o casal do filme. Em sexto lugar, o Elle, do Paul Verhoeven. O Elle é um trabalho com um tema bem pesado. Ele fala sobre essa mulher que foi estuprada e a maneira como ela vai lidar com esse trauma. E é interessante como o Verhoeven lida com uma violência implícita em gestos cotidianos. Essa mulher começa a criar uma relação de poder com todo mundo à sua volta. Ela começa a manipular as pessoas e o Verhoeven mostra isso com muita minúcia. Ele é um diretor que lida com aspectos mais explícitos do drama, com aspectos mais gráficos dessa premissa, mas também consegue impor um peso a partir da sutileza do cotidiano, a partir de uma, digamos, violência implícita no cotidiano, em gestos do cotidiano. Em quinto lugar, A Visita, do Shyamalan. O que eu mais gosto nesse filme é como o Shyamalan faz um trabalho com um orçamento menor, faz um filme independente, mas é capaz de lidar com vários elementos do seu cinema. Ele se reinventa muito bem, porque eu acho que o cinema dele tem uma questão de personagens traumatizados ou personagens com algum tipo de patologia que durante a obra passam por experiências de horror ou experiências místicas ou alguma experiência sobrenatural para superar esse trauma, para redescobrir uma certa fé na vida até. Eu percebo isso em várias obras do Shyamalan e aqui ele faz isso muito bem. Ele também usa muito bem o formato do found footage de modo muito cinematográfico. Ele decupa muito bem o filme, ainda que preservando esse aspecto mais documental do found footage. Em quarto lugar, o Phoenix, do Christian Petzold. O Petzold é um diretor alemão, é um dos cineastas atualmente que melhor lida com uma tradição do melodrama. Esse filme é um drama histórico que possui uma premissa até que bem simples, mas que tira muita coisa de aspectos bem objetivos da cena. O modo como o Petzold filma um rosto já nos passa um fascínio específico. O modo como ele enquadra um plano e um contraplano de um diálogo e o modo como a Nina Ross olha para alguma coisa já nos passa um certo encantamento. São ações simples que ganham um peso muito grande através das escolhas de linguagem do cineasta. É um diretor que realmente consegue gerar um impacto, consegue gerar uma fascinação a partir de elementos muito diretos da cena, de elementos muito vivos da cena. E agora, para o nosso top 3, em terceiro lugar, o Cosmópolis, do Cronenberg. Esse trabalho me parece ser a obra que mais tem a
cara da década passada, tanto em um sentido temático. Ele usa muito bem o livro do Don DeLillo para falar sobre capitalismo, para falar sobre a relação entre capitalismo e tecnologia, como também em um sentido formal. O Cronenberg usa muito bem a estética do digital, do vídeo. A fotografia do filme possui um aspecto muito cristalino, muito limpo, chega até a soar meio fake em certo ponto. O Cronenberg usa muito bem essa textura limpa do digital para tornar os elementos em cena muito explícitos. Ele é um diretor que, na verdade, sempre trabalhou com isso, sempre evidenciou essa presença dos corpos em cena, sempre evidenciou uma estranheza a partir disso. E apesar desse trabalho não ser tão gráfico, não ser tão explícito como alguns outros filmes dele, não ter uma pegada de horror tão forte, o modo como ele contextualiza o ambiente e filma os personagens possui muito isso, assume essa nitidez extrema do mundo, né? Em um mundo contemporâneo, tudo é muito visível, você tem acesso a tudo pelo teu celular, as câmeras são de alta resolução, mas, ao mesmo tempo, isso cria uma confusão de informações, isso cria uma alienação até, e esse trabalho explora tudo isso de modo realmente impressionante. Em segundo lugar, o Na Praia à Noite Sozinha, do Hong Sang-soo. O Hong Sang-soo, por enquanto, é o diretor mais importante desse século. E eu digo isso porque é um cara que produz muito e basicamente só produz coisas boas, coisas realmente acima da média. Eu não gosto, talvez, só de 1 ou 2 filmes dele. Esse é um dos seus melhores filmes, um dos seus filmes mais pesados. Ele assimila muito bem o drama da personagem com uma atmosfera mórbida, com uma desolação que existe em todo o seu cinema. Eu quero fazer ainda um vídeo só sobre o Hong Sang-soo para quem quiser conhecer melhor o cinema dele, mas esse filme já fica aí como uma grande recomendação. Se você curte o Eric Rohmer, vá atrás dos filmes do Hong Sang-soo. Em primeiríssimo lugar, o First Reform, do Paul Schrader. Diferente do Hong Sang-soo, o Schrader possui uma carreira mais irregular, mas tem grandes filmes e esse com certeza é um dos melhores, se não o melhor. O diretor parte dessa abordagem que lembra muito o Robert Bresson, é um trabalho com uma direção bem rígida, que segue até uma temática nihilista e concilia muito bem uma visão metafísica do mundo com uma visão apocalíptica e realista, o que, de certo modo, junto com o Cosmópolis, reforça muito bem esse momento contemporâneo, reforça muito bem essa, digamos, crise de espírito do mundo contemporâneo, né? O nosso tempo é um tempo muito materialista. As pessoas estão deixando de ter uma relação com os símbolos, com a religião, com o seu próprio inconsciente, até para ter uma relação mais materialista com as coisas. O trabalho do Schrader, na minha visão, discute muito isso. Claro que eu não gosto de tais filmes apenas porque reforçam essas ideias dessa época, reforçam ideias até um pouco filosóficas. Eu gosto principalmente pela forma como eles fazem isso, mas eu acho que é inevitável
o fato de que grandes obras irão, de algum modo, refletir o seu tempo. E acho que o Cosmópolis e o First Reformed fazem isso muito bem. Mas é isso. Esses foram os meus 10 filmes favoritos da década passada. Comente aqui embaixo o que você achou dessa lista. Me diga aí quais são os seus 10 trabalhos favoritos da década passada. Com certeza foi uma década muito interessante para o cinema, então com certeza outras pessoas possuem listas bem interessantes. Dê aqui a sua indicação, comente aqui embaixo os teus filmes favoritos da década passada. Se inscreva no canal, é importante que todos se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.